E esse é exatamente o tipo de coisa que o conselho normal chama de perda de tempo, porque não parece eficiente, não parece produtivo o suficiente para apostar, não parece que você está avançando de forma mensurável. Você não pode colocar "fiquei pensando por 2 horas no LinkedIn" e esperar aplausos. Mas muitas das mudanças reais na vida começam em momentos que não pareciam importantes quando aconteceram, porque o cérebro humano não é uma máquina de montagem industrial. Ele não funciona apenas apertando produção contínua até sair algo brilhante do outro lado. Ideias precisam de espaço, julgamento precisa de contraste, criatividade precisa de fricção com coisas novas. E, honestamente, uma das razões pelas quais tantas pessoas se sentem mentalmente estagnadas é porque cada minuto da vida delas já vem pré-preenchido. Elas acordam, olham o celular, vão para o mesmo trabalho, conversam com as mesmas pessoas, reclamam sobre os mesmos problemas, voltam para casa, assistem o mesmo tipo de conteúdo, dormem cansadas e repetem. Nenhum espaço vazio, nenhum silêncio, nenhuma novidade suficiente para produzir um pensamento diferente. Então, naturalmente, a vida inteira começa a parecer reciclada. É por isso que algumas das pessoas mais inteligentes que você vai conhecer parecem estranhamente lentas às vezes. Não porque são preguiçosas, mas porque elas protegem espaço mental. Elas deixam tempo existir sem imediatamente preenchê-lo com estímulo. Porque existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar cognitivamente vivo. E o problema do conselho "não perca tempo" é que ele frequentemente transforma pessoas em pequenas máquinas eficientes de repetir o que já sabem fazer. Elas ficam ótimas em responder e péssimas em imaginar, ótimas em manter sistemas, horríveis em criar novos. Tudo precisa ter utilidade imediata. Tudo precisa justificar sua existência rapidamente. E isso mata muita coisa antes dela ter chance de crescer. Olha para quase qualquer mudança grande na vida de alguém. Um negócio começou porque 2 pessoas tiveram uma conversa aleatória depois de um evento. Uma ideia apareceu durante uma caminhada sem destino. Uma oportunidade surgiu porque alguém decidiu aparecer em um lugar onde não precisava estar. Uma carreira mudou porque uma curiosidade aparentemente inútil virou obsessão anos depois. Do lado de fora, parece sorte, mas frequentemente foi apenas espaço suficiente para algo novo entrar. E existe outra coisa aqui também. Pessoas extremamente disciplinadas às vezes se tornam estranhamente frágeis mentalmente, porque elas transformam cada segundo em performance. Elas não sabem mais como existir sem sentir culpa. Se estão descansando, sentem que deveriam estar trabalhando. Se estão trabalhando, sentem que não estão fazendo o suficiente. Se param por um momento, o cérebro imediatamente começa a negociar produtividade. Isso não é foco. Isso é ansiedade usando roupa de ética de trabalho. As pessoas mais perigosas normalmente não são as que vivem correndo sem respirar. São as que conseguem alternar intensidade e recuperação sem perder direção. Elas conseguem trabalhar profundamente, mas também conseguem sair do ruído o suficiente para perceber coisas que pessoas ocupadas demais nunca notam. Então, sim, não desperdice sua vida anestesiando seu cérebro com distração infinita. Mas também não caia nessa ideia de que cada segundo precisa produzir dinheiro, validação ou progresso visível para ter valor. Porque algumas das decisões mais importantes da sua vida vão nascer em momentos que pareciam improdutivos na época. E é aí que o próximo conselho normal começa a quebrar muita gente sem elas perceberem. Espere sua vez, porque parece justo, parece paciente, parece responsável, mas para muitas pessoas
esperar a vez virou apenas uma maneira educada de nunca se mover primeiro. E esse é exatamente o tipo de coisa que o conselho normal chama de perda de tempo, porque não parece eficiente, não parece produtivo o suficiente para postar. Não parece que você está avançando de forma mensurável. Você não pode colocar "fiquei pensando por 2 horas" no LinkedIn e esperar aplausos. Mas muitas das mudanças reais na vida começam em momentos que não pareciam importantes quando aconteceram, porque o cérebro humano não é uma máquina de montagem industrial. Ele não funciona apenas apertando produção contínua até sair algo brilhante do outro lado. Ideias precisam de espaço, julgamento precisa de contraste, criatividade precisa de fricção com coisas novas. E, honestamente, uma das razões pelas quais tantas pessoas se sentem mentalmente estagnadas é porque cada minuto da vida delas já vem pré-preenchido. Elas acordam, olham o celular, vão para o mesmo trabalho, conversam com as mesmas pessoas, reclamam sobre os mesmos problemas, voltam para casa, assistem o mesmo tipo de conteúdo, dormem cansadas e repetem. Nenhum espaço vazio, nenhum silêncio, nenhuma novidade suficiente para produzir um pensamento diferente. Então, naturalmente, a vida inteira começa a parecer reciclada.